Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Rodrigo de Carvalho, eu sou terapeuta holístico, eu sou adepto ao xamanismo, sou mestre em cura multidimensional arturiana, sou mestre em reiki e meus atendimentos eu trabalho aí com a mesa de mestra Konin. Bom, gente, eu queria agradecer a todo mundo que vem acompanhando meus vídeos, seja pelo YouTube, por esse canal aqui, o Luz de Konin, seja pelo Instagram também, quem está acompanhando no Instagram. Então, gente, gratidão, gratidão mesmo. Eu queria pedir para que quem não é inscrito no canal, quem não é seguidor, possa aí ajudar, seguir esse canal, se inscrever, deixar o like. E eu acho que o mais importante, deixe seu comentário sobre o que você está achando e principalmente qual é a sua dúvida. O que você às vezes já ouviu dentro da espiritualidade? O que você tem de dúvida? Porque assim, eu vou dar a minha opinião, o que eu acho, que nem esse vídeo que eu tô fazendo agora, talvez seja um vídeo um pouco polêmico, mas eu acho que é um vídeo que alguma coisa precisa ser falada, que é sobre o Divino Espírito Santo. Porque é um termo que se usa tanto porque a gente vê na imagem lá da pomba branca, às vezes fala um pouco, refere-se um pouco a Pai Oxalá dentro da Umbanda ali, das religiões de matriz afro. Então a gente usa tanto esse termo do Divino Espírito Santo, muita gente tem aquela forma da pomba. Mas o que é o Divino Espírito Santo? Eu vou dar a minha opinião e aí você fala se você concorda ou se você discorda, você tem um outro olhar. Porque assim, eu acho que é interessante, porque até o momento a gente não vai ter uma taxação falando, não, é isso de verdade. A gente tem suposições e cada religião tem um aspecto do que eles acreditam do que é o Divino Espírito Santo, mas eu acredito que muitas vezes não explica muito bem, dá uma explicaçãozinha ali só para dizer que não tem. Mas eu acho que o Divino Espírito Santo é uma coisa meio enigmática demais. Até aqui na religião católica fala muito, o Espiritismo fala muito, no protestantismo também fala bastante. Então, o que eu vou falar do Divino Espírito Santo? Dentro da Igreja Católica, pelo que eu entendo, o Divino Espírito Santo é como se fosse um espírito divino, talvez seja o Espírito de Deus, aí fala do Divino Espírito Santo. Dentro do Espiritismo fala que o Divino Espírito Santo ele não é só um espírito, seria um conjunto, um grupo de espíritos. É que nem se fosse o Espírito Verdade, né? Que em muitos livros espíritas ele fala, quem está comunicando? É o Espírito Verdade. O que seria isso? O que seria? Estou entrando até em dois temas aqui, o Divino Espírito Santo e o Espírito Verdade. O que seria o Espírito Verdade? É um conjunto de espíritos que sei lá, vamos dizer que tem um grupo de 10, de 20 pessoas. Aí os caras se reúnem para conversar e falar, vai tu lá e você que vai passar a mensagem. Então aquela pessoa, ela não está falando em nome só dela, ela está falando em nome de um grupo. E aí quando ele vai assinar, Espírito Verdade. Por quê? Porque não é só a opinião dele, é a opinião de vários espíritos que se reúnem, fazem um texto coletivo. É como se fosse o nome de um coletivo. Qual é o nome do coletivo? O Espírito Verdade. Às vezes é o que dá a entender, às vezes, no Espiritismo, como se o Divino Espírito Santo ele fosse um coletivo. Seriam os espíritos de luz, seriam as pessoas que desencarnam, seria um conjunto dos espíritos de luz que eles representariam o Divino Espírito Santo. Durante um tempo até acreditei muito nessa questão de que o Espírito Santo seria os espíritos de luz, seriam os espíritos mais elevados, são os espíritos que ajudam, tal. É errado pensar dessa forma? Não. Eu acho que cada um tem que pensar de um jeito e, enfim, é o que ressoa como verdade para você. Se isso ressoa como verdade para você, que o Espírito Santo é o Espírito de Deus, ok. Se ressoa que é um grupo de espíritos, ok. Eu não estou aqui para dizer que... acho que esse é o grande mal. As pessoas falam, o que você está pensando está errado, mas o que eu estou... É errado. Quer pensar desse jeito? Ok. Eu só estou tentando trazer uma nova perspectiva e trazer uma conversa e um diálogo para essa situação. Então o que eu quero trazer aqui não é fazer que as pessoas pensem igual a mim, eu só quero fazer que as pessoas pensem, eu quero trazer uma conversa, uma discussão para ver se realmente faz sentido. Então durante muito tempo eu achei que o Divino Espírito Santo fosse um grupo de espíritos, mas recentemente eu estou me conectando com algumas entidades de luz aí que têm me explicado algumas coisas e eu acho que realmente faz sentido. O que pra mim e o que pra espiritualidade estão me explicando o que deveria ser, o que é esse Divino Espírito Santo? Se a gente for parar para olhar a religião, a religião cristã em si, porque a gente vai falar de Cristo e religiões cristãs, eles têm muitas religiões que têm uma base cristã. A Umbanda, ela é cristã.
É um sincretismo misturado com os orixás, mas é. Se a gente for parar para olhar, a Umbanda, para quem não sabe, ela é cristianismo, tem uma base cristã. Se você for no terreno de Umbanda, é super comum você ver lá a imagem de Jesus. Se tem Jesus, tem uma base cristã. É toda cristã? Não, mas ela tem uma base cristã. O espiritismo é cristão? Sim, o espiritismo é cristão. É que às vezes fica tão preso no Allan Kardec, tem gente que acha que o espiritismo não é kardecista, não é cristã. Mas o espiritismo kardecista também é cristão. Tem gente que não faz essa ideia do que é um kardecismo, porque fica tão preso na imagem de Allan Kardec, que às vezes nem se fala tanto de Jesus, mas o espiritismo, ele é cristão. As regiões protestantistas também são, Testemunha de Jeová, Cristo é a Resposta, todas elas são cristãs. Mas se a gente for parar para olhar, dentro da escritura da Bíblia tem muita coisa que eu vejo como machismo. Porque, que nem a imagem de Maria Madalena, por que Maria Madalena ela ficou associada com porque Maria Madalena é uma prostituta, aí ficam ligando a imagem de Maria Madalena com aquela imagem daquela mulher que quase foi apedrejada, que Jesus salvou, então seria uma... Então, a figura feminina dentro da própria Bíblia, eu vejo que ela tem uma questão muito machista. Que nem eu penso, falam que são os 12 apóstolos. Não eram só 12, tem os apóstolos e tem os discípulos também, não eram só 12. E por que as pessoas nunca veem Maria Madalena como uma apóstola de Jesus? Fica, os 12 homens. São os 12 homens e mais Maria Madalena, que Maria Madalena não era apóstola, ela estava ali junto de Jesus. Se Maria Madalena estava com Jesus, foi para quem Jesus apareceu. Quando Jesus morreu, para quem Jesus apareceu a primeira vez? Maria Madalena. Então, como a gente não pode considerar Maria Madalena como uma apóstola de Jesus? Um dos mais importantes. A importância dela foi muito grande. Então, dentro da própria Bíblia, desculpa para quem... Às vezes a Bíblia é sagrada, o que é sagrado a gente não pode questionar. Tem que questionar sim, mas com respeito e com argumentos. Então, por que às vezes eu vejo que é uma questão muito mais... Me lembro uma outra situação que eu tinha uma moça que trabalhava junto comigo e o marido dela era da religião protestante e falou, chegou para ela assim mesmo, tá aqui isso na Bíblia que você tem que me obedecer e você tem que fazer tudo o que eu mandar, você tem que ser submisso a mim. Então o cara estava utilizando a Bíblia de uma maneira errada, é claro, mas estava lá escrito, pega um trechinho, então se você pega um trechinho, enfim, você utiliza como você quer, você tem que me obedecer, você tem que ser obediente. Então o cara estava utilizando de uma maneira errada, mas estava escrito na Bíblia que a mulher tem que ser submissa e a mulher tem que fazer aquilo que o homem manda. Eu já vou chegar, você está falando, mas o que isso tem a ver com o Divino Espírito Santo? Eu já vou chegar lá. Então o que eu estou querendo dizer é o quanto algumas religiões são extremamente machistas, são patriarcal, é figura masculina. Deus é um homem, Deus é a figura masculina. E aí qual é a figura de Deus? É aquele homem altivo com uma barba branca. Aí você fala, mas é porque herdou ali da influência grega. Sim, influência pegou muito tempo. Porque é que acontece? A religião católica, ela vai dizer que a religião grega ela é pagã, que é do demônio lá, que nem o Poseidon tem um tridente ali do demônio, não sei o quê. Mas ela vai falar que é do demônio, mas muita coisa realmente vai migrar para a igreja católica. Essa imagem de Deus vai parecer Deus, ok. Mas isso vai muito além disso. Mas é mostrar que quem é importante é homem e que a mulher ela tem que ser submissa, ela tem que ficar ali no canto dela porque ela não tem importância. Eu acho que isso são coisas que precisam ser questionadas. Que no vídeo do nosso lar que eu fiz, que eu falo do preconceito dentro das religiões, diferente do movimento espírita, e percebeu quantas vezes algumas religiões elas podem ser machistas e como elas podem ser manipuladoras. Aí vamos voltar, eu estou tentando contextualizar para trazer o que seria o Divino Espírito Santo. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Será que isso faz realmente sentido? Pai, Filho e Espírito Santo? Por que não é... Por que tem a figura do homem, Deus? Mas você fala, mas Deus é uma figura... não tem sexo, é homem e mulher. Mas se a gente for olhar dentro das religiões... Esse Deus é um Deus homem, é vendido como uma figura masculina, uma energia masculina. Então você tem um pai, que é o homem, o filho, que é homem, que é associado à figura de Jesus, e o Espírito Santo.
Então você tem uma figura que você só tem energia masculina ali. Como assim você só tem energia masculina? Ah, o Espírito Santo é neutro? Então você vai dizer que tudo é neutro ou tudo é masculino. Como assim tudo é neutro e tudo é masculino? Tá faltando alguma, nessa equação, tá faltando algum elemento ali. Que elemento que tá faltando ali? O elemento feminino. Por que só tem elemento neutro e só tem elemento masculino? Por que não tem elemento feminino? Então, na minha opinião, que pode fazer sentido para você ou não, é que o Divino Espírito Santo ele pode também representar a energia feminina. Por que não? Por que não pode? Por que na Bíblia não se fala dessa energia feminina, dessa energia criativa? Por que a energia feminina sempre fica ligada à magia, ao Wicca, enfim, que precisou criar uma divindade fora para você ter representatividade? Então as mulheres tiveram que criar praticamente uma seita, uma religião própria, para você se sentir representada. Então eu vou fazer magia, porque na magia tem uma deusa mulher. Como assim? Não tem representatividade, não tem energia feminina, não tem energia de criação. Para exemplificar bem isso, é um símbolo perfeito que vai exemplificar isso é o Yin Yang. É um símbolo perfeito para você representar o que eu estou querendo dizer. Porque o que é o Yin Yang? Aquele redondo, tem uma parte branca, uma parte preta, só que na parte branca tem um pontinho preto, na parte preta tem um pontinho branco. Representa o quê? Que nada é 100% branco, nada é 100% preto. Tudo tem um pouco do outro. São ciclos. Então, que nem fala, uma coisa, repara, Deus, Pai, Mãe, no espiritualismo fala muito isso, né? Deus, Pai e Mãe, Criador primordial. Então, se é Deus, Pai, Mãe, Deus, Pai, Mãe, se é Deus, Pai, Mãe, Criador primordial, tem as duas energias de criação. E outra coisa que a gente precisa desassociar, quando a gente fala de positivo e negativo, a gente pensa sempre em positivo algo bom e negativo algo ruim. Porque acontece, outra coisa, porque a gente associa a energia masculina como positiva, energia feminina é negativa. Então o masculino é positivo bom e a feminina é negativa ruim. Não. É só questões de exemplificar, didáticas, é questão didática. O importante é que são duas energias, se é positivo ou negativo, podia ser o contrário, o feminino podia ser positivo, o masculino negativo. É só mais para exemplificar que são energias diferentes e distintas, mas que elas precisam uma da outra. A energia positiva precisa da negativa, a negativa precisa de positivo, para criar, para fazer, isso até física, sei lá, os elétrons, os átomos, enfim. Tudo, que nem a pilha, hoje em dia a gente quase nem usa mais pilha, mas a pilha tem um polo positivo, um polo negativo e positivo. A pilha só com o positivo não vai funcionar, se o negativo também vai funcionar, precisa das duas. Então as energias de criação, ela precisa dessas duas energias, que não são nem boa nem ruim, são simplesmente energias diferentes, que elas se complementam, se aglutinam ali, né? E elas criam vida. Então, para mim, faz muito sentido você pensar num Deus, num Pai, num Filho, ou energia masculina, energia feminina e energia dos filhos. Eu acho que é muito mais representativa. A energia masculina, a energia feminina e os filhos. Não só o filho. Porque quando fala que Jesus é o Filho de Deus, sim, Jesus é o Filho de Deus, mas todos nós somos. O próprio Jesus falou, vós sois deuses, tudo que eu fiz vocês podem fazer igual e muito mais. Uma questão de empoderamento. Então tem o Filho de Deus, tem o Filho de Deus. Por que fala assim do Filho de Deus? Porque as escrituras, os profetas anunciaram a vinda do homem, a vinda do Filho de Deus. Mas todos nós somos Filho de Deus. Nós todos somos irmãos de Jesus. Então, para mim, faz muito mais sentido você pensar realmente dessa mesma forma, das energias, mas que Deus, Pai, Mãe, Criador primordial, ele tem energia masculina e tem energia feminina. Essas energias são feitas para a prática da criação. Todos nós temos um Yin Yang em nós. Por isso que até então tem pessoas que têm uma energia masculina mais alta. Tem pessoas, por exemplo, eu posso ser homem e posso ter uma energia feminina forte. Eu posso ser mulher e ter uma energia masculina mais forte. O que é o ideal é você equilibrar essas duas energias. Você fazer
o processo terapêutico de tentar manter as duas energias equilibradas. Você nem tanto ter tanta energia masculina, nem ter tanta feminina, mas você ter essas duas energias equilibradas. Então, para quem não sabe, todas as pessoas têm energia masculina e feminina, independente de gênero. Independente de gênero. Ah, eu sou masculino, eu tenho energia masculina. Não, não necessariamente. Independe. É algo muito além. Ah, então já que se eu for homem e tiver uma energia feminina muito alta, eu sou homossexual? Não necessariamente, isso em casos e casos. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Uma coisa... Por isso que eu falo, você tem que ter uma mente muito mais aberta. Então todos nós temos energia masculina e feminina. Se alguém tem só energia masculina ou só energia feminina, tem algo desequilibrado aí. Tem que ter um pouco mais de outros. Processo terapêutico para ver por que eu tenho só tenho uma energia daquilo que eu acredito. Tem pessoas que podem falar o contrário, ok? Mas daquilo que eu entendo e eu que acredito, todos nós temos as duas energias. Alguns mais masculino, alguns menos, mas todo mundo tem um pouco de mais. Aqui não falei, o ideal seria estar equilibrado. Ah, mas tem que ser obrigatoriamente equilibrado? De repente não. Se não te faz mal, se não te prejudica, tá tudo bem. Não, tenho mais energia masculina, tenho um pouco de feminina, e isso tá tudo bem pra mim. Então, ok. Que eu acho que é o extremo quando você só tem uma, então tem alguma coisa errada, de repente tem uma energia ali que tá bloqueada. Então, o que eu quero trazer pra cá, pra essa discussão, é o pensamento. Caramba, por que essa figura, por que a figura feminina ela é tão ignorada? Se a gente for parar para pensar, a única personagem mais importante seria Maria, mas Maria também, nas próprias histórias, Maria deu a luz a Jesus e aparece nas bodas de Canaã, estava ali e tal. Mas por que não tem a parte de, sei lá, Maria concebeu Jesus? Eu tô vendo aquela série The Chosen, tem um capítulo que Maria fala como é que foi conceber Jesus. Por que na Bíblia não tem as palavras de Maria? Cara, eu gostaria de ouvir Maria aí, na série The Chosen, que eu até fiz um vídeo falando sobre isso, os apóstolos perguntam pra ela, Maria, como é que foi conceber Jesus? Imagina, você conceber Jesus, como é que foi isso? Como é que foi criar Jesus? Como é que foi lidar com ele, com a criação dele? Porque criou mesmo, de pequenininho ali, né? Não tem palavra de Maria. Devia ter o Evangelho de Maria. O Evangelho, na verdade, existe o Evangelho de Maria Madalena, só que foi encontrado. Se eu até faço um vídeo falando um pouco sobre o Evangelho de Maria Madalena. Maria Madalena deixou escrituras. Foram encontradas, mas a apócrifo não aceita, porque não. Então é isso. Dentro da religião, deixa eu parar para olhar, com um olhar mais criterioso, tem muito machismo, não tem muito espaço. E ainda tem algumas religiões que separam, né? Homem de um lado e mulher do outro. Para que separar? Aí você vai falar dos muçulmanos, ele até faz, mas tem muita religião protestante que mulher de um lado e homem do outro. Mas, gente, separar. Então, acho interessante ter um olhar criterioso. A gente falar, não, nada disso. Tem um olhar criterioso, olhe realmente como as coisas são machistas e elas estão ali nas entrelinhas, só que já está há tanto tempo que as pessoas nem percebem o quanto as coisas são machistas. Então, por que não pensar nesse Pai, Filho e Espírito Santo como, de repente, uma energia feminina, uma energia importante ali? Uma face feminina de Deus, que Deus teria uma face masculina, uma face feminina, e isso se complementa, é um Yang. Eu acho que o Yang ele representa muito bem o que seria Deus, o que seria na verdade Yang, e na verdade ele exemplifica muita coisa. Mas aí, concorda, discorda, e mais importante, dúvidas, pergunte, que eu respondo. E gente, gratidão.